Algumas pessoas devem estar falando, não, mas a minha fobia não foi um trauma. Tem gente que vai falar até, eu não sei, eu só sei que de repente eu comecei a ficar com medo dessa coisa e não teve nenhuma experiência traumática, ou uma memória que a pessoa fala assim, não, aconteceu isso e depois disso criou um marco na minha vida que daqui pra frente eu fiquei com a fobia. Tem muitas pessoas que vão se identificar com isso, assim, a pessoa não sabe dizer. E aí vai ser um desses outros dois tipos. Olá, destemidos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Anderson, eu queria tirar uma dúvida com você. De onde vem a fobia? Apesar que eu falo muito aqui, já falei acho que isso algumas vezes, que a pessoa não precisa se preocupar com a origem, de onde veio a fobia, mas eu percebi que tem muita gente que tem curiosidade a respeito disso. Sim. A pessoa às vezes fica, meu Deus, do nada começou esse negócio. Agora eu tenho uma fobia. Às vezes a pessoa nem chama de fobia, né? Mas ela fica, esse negócio que esse medo, esse trauma, essa agonia. Eu vejo que a maioria não chama de fobia. Acho que até para evitar dar um autodiagnóstico, falar assim, agora eu tenho uma fobia. Acho que é semelhante, sei lá, talvez quando a pessoa tenha depressão, alguma coisa assim, a pessoa fala que, acho que tem a tendência de falar que tá triste, que tá meio para baixo, que tá desanimado, até que vem alguém e dê um diagnóstico. Não, o que você tem é depressão e tal. A fobia tem essa tendência das pessoas darem outros nomes, né? E eu não culpo não, porque às vezes quando a gente coloca um nome parece que aumenta o peso, né? Fala, o que você tem é uma patologia X, sei lá, Z, é verdade, com o nome de Schwarzenegger, alguma coisa assim. Pra fobia, isso também, dar um nome não vai ser determinante. Eu preciso saber exatamente se a minha fobia... E aí tem uma lista enorme dos tipos de fobias. Eu não sei essa lista completa, porque... É infinita, né? Tem uns nomes que é até alguns trava-língua. Tem aqueles mais comuns, né? Tipo, aracnofobia, hidrofobia. Só que o número de fobias, ele é infinito. Então, se a gente for tentar criar um nome para cada fobia diferente que surgir, cada pessoa nova pode criar uma fobia nova, uma fobia diferente. Uma coisa que nunca ninguém tinha tido uma fobia, agora, fulano que desenvolveu uma fobia dessa coisa, que é uma coisa, de repente, uma coisa banal, que do dia a dia, que para a maioria das pessoas é uma coisa banal, que não incomoda, não provoca medo. E a gente já viu aqui algumas... Sim, nós já vimos umas fobias bem peculiares. Bem aqui. inusitadas. Mas aí eu pensei assim, de a gente falar hoje assim, para as pessoas tentarem ver de onde surgiu. Nesse processo de começar a investigar a própria fobia e ver de onde ela veio, a pessoa pode começar também a achar os gatilhos que disparam a fobia e achar um caminho por onde começar, pelo menos o start, o iniciozinho de, se eu começo, então já sei, é por aqui que eu começo a resolver a minha fobia. E aí tem pelo menos três grandes grupos que a gente vai separar as fobias hoje. Igual eu estava falando mais cedo, se a gente for colocar um microscópio e olhar isso mais de perto, talvez existam mais subtipos de fobias. Mas se a gente for colocar um olhar mais geral, eu acredito que esses três que a gente vai colocar aqui hoje vai englobar todos os tipos. Tipos no que diz respeito a origens, né? Origens da fobia. Vou começar pelo mais comum de todos. E aí, se não for o seu caso, calma que eu vou passar por todos. Todos são três. Então, se esse primeiro não for o seu caso, mas ele tende a ser o mais comum, que é quando a pessoa tem uma fobia que começou a partir de um trauma, uma experiência traumática, um evento traumático na vida. Isso a maioria das pessoas tende a identificar fácil. Tal coisa foi muito ruim, foi pesado, foi difícil. Beleza, isso aqui foi um evento ou uma situação traumática. E aí, essa situação traumática depois se transforma em uma fobia, ou gera uma fobia. Por exemplo, uma que eu cito muito e vou citar aqui de novo, porque é bem comum. A pessoa está andando de carro, seja dirigindo ou de carona, vai e, sofre um acidente de carro, e aí, de repente, o acidente durou segundos, né? As pessoas falam, nossa, foi num piscar de olhos. Sim. Quando eu vi, o carro estava girando, aí a pessoa bateu, durou segundos, o acidente, ela, de repente, já saiu do carro, sentou ali na beira do asfalto e ficou ali chorando, ou sentindo alguma dor ou às vezes num estado tipo de choque. Mas independente de como a pessoa ficou depois do acidente, uma coisa é bem recorrente. Quando isso vira uma fobia, a pessoa fica repetindo a história na cabeça dela.
fica revendo o acidente. Caramba, chega alguém, sei lá, um bombeiro, um policial e pergunta: o que aconteceu? A pessoa Tem que contar a história e reviver tudo de novo. exatamente. Eu estava dirigindo, não sei o quê, alguém me fechou, bati o carro e capotou, e meu Deus, eu vi o mundo girando e barulho de vidro, ferro retorcido e não sei o quê. A pessoa está contando e revivendo a história. Ou às vezes nem precisa contar. Ela está ali, digamos, sabe aquele olhar fixo, olhando para o nada. As pessoas falam assim: nossa, a pessoa estava em choque, em estado catatônico, sei lá o quê. Só que a pessoa está revivendo 1, 2, 3, 4, repassando tudinho que aconteceu. O que eu podia ter feito diferente? Meu Deus, eu podia ter morrido. E se tivesse acontecido isso? E principalmente se vier essas vozezinhas de: nossa, eu poderia ter morrido, poderia ter acontecido uma coisa trágica, eu poderia ter perdido uma parte do meu corpo, poderia ter ficado paraplégico. Poderia ter machucado alguém, né? Nossa. Feito alguém morrer, alguma coisa assim. Exatamente. E esse diálogozinho tende a intensificar ainda mais as lembranças, tende a deixar com um peso maior. A gente vai intensificando o grau daquilo que aconteceu. E principalmente repetição. Aí, beleza. O que está acontecendo lá no cérebro da pessoa? Antes, vamos voltar um pouco. Vamos rebobinar a fita aqui. A pessoa nunca sofreu um acidente de carro. Aí ela tem lá. Digamos que isso aqui é um neurônio que está lá na cabeça da pessoa. Isso aqui é a representação, vou colocar assim de lado, é a representação do que é um carro. Beleza, isso aqui é o carro para mim significa isso. Aí a pessoa tem um outro lugar lá no cérebro dela que está lá, medo. Está todas as sinapses, conjunto de sinapses, coisas que disparam medo, o próprio conjunto de sinapses do que é o medo lá no cérebro. Beleza. Antes isso eram coisas separadas. Segura para mim, por favor, Nath. Antes isso estava lá. Beleza, o que significa carro está aqui, o que significa medo está aqui. O acidente provoca essa associação. A gente falou muito aqui sobre associação já no podcast. Tem um podcast inteiro só sobre isso. E a gente até mencionou isso no primeiro podcast também, né? Isso, exatamente. Pode voltar lá no podcast 1 para quem quiser. Inclusive é muito bom. Realmente entender esse processo. A gente fez até um gráfico lá mostrando isso. Mas resumindo, o que está lá é isso. A pessoa criou agora uma conexão sináptica. É realmente lá no cérebro tem um caminho neurológico que conecta o medo com o carro. O que significa um carro para mim com a emoção medo? Agora, essas duas coisas estão conectadas. Por causa da repetição, essa conexão aqui foi ficando forte, cada vez mais forte. Não tem, por exemplo, atletas, vai um jogador de basquete, repete a cesta, repete, para quê? Para intensificar as sinapses. É as sinapses. E aí imagina, olha, é bem mais complexo. Por exemplo, um atleta treinando para acertar um arremesso para, por exemplo, não tem aqueles jogadores de alto nível que, quando é ele que vai lá fazer um lance livre, o pessoal fala, não, de cada 100 ele acerta 100. Por quê? Cara, é tanta coisa. Por exemplo, o cérebro está dando uma enxurrada de sinapses ali. É a posição, às vezes é a pressão que esse dedo tem que fazer na bola, é a posição que meu cotovelo está aqui, é a posição da cabeça do jogador. Tudo isso o corpo memoriza, o cérebro guarda isso, e aí por isso que o treino é tão importante, porque está vendo que são microajustes, às vezes a posição do cotovelo, a força que eu coloco num dedo a mais ou a menos, a força que talvez o que eu faço com o músculo das costas vai determinar se eu vou acertar ou não. Então a pessoa treina. Essas sinapses vão sendo reforçadas. Por exemplo, no treino, o cara está lá, acerta, comemora. Acerta, comemora. Ou seja, reforço positivo. Sim. E ainda coloca ali uma emoção positiva para que aquilo seja reforçado. O cérebro... Uma recompensa, né? Exatamente, eu estava tentando achar essa palavra, recompensa. Isso me faz lembrar também, por exemplo, me fez lembrar muito aqui, me remeteu à minha infância. Quando a gente estava aprendendo a escrever algumas palavras, né, normalmente com SC, SS, que a gente tinha muita dificuldade, que errava. E aí eu lembro que a professora fazia a gente repetir, por exemplo, aquela palavra ali 10 vezes, escrever aquela palavra ali 10 vezes. E realmente isso, assim, às vezes a gente ficava bravo, né? Tipo, que saco ter que ficar repetindo isso aqui e tal. Já aprendi que tem que escrever com SS e tal, e não com SC. Mas não, ali fazia... Agora faz todo sentido, né? Porque dessa forma eu consegui aprender, né? Talvez não tenha aprendido a regra, mas aprendi a escrever, a nunca mais escrever da forma errada, né?
Sim. Então faz a mesma analogia, né? Já viu criança quando tem aquelas musiquinhas que fica repetindo o dia inteiro? E aí não só o programinha lá infantil fica repetindo a música, ai, não sei o quê, a música já é bem fácil, né? Assim, bem repetitiva. E aí a criança fica o dia inteiro repetindo, e tá brincando e cantando a música. Criança é perito nisso, em ficar repetindo as coisas para memorizar, para aprender. Ah, escuta um adulto falando uma palavra nova. Aí fica repetindo, às vezes falando sozinho, só... Já viu? Balbuciando. Tá ali... Sim. Repetindo aquela palavra e tentando entender, e aí depois começa aquela fase de bombardear os pais com perguntas. O que é tal coisa? O que é isso? Por que aquilo? Porque, assim, além dela querer saber os porquês, fica repetindo. A gente, às vezes, esquece isso ou desaprende isso. Mas repetição é uma ótima forma da gente aprender as coisas. E aí esse processo de repetição, ele é acionado automaticamente, que nem uma criança, a pessoa está sentada à beira do asfalto repetindo a cena do acidente. De novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. E principalmente intensificando. Intensificando. Tem várias formas da pessoa intensificar isso. Por exemplo, aumentando o tamanho da imagem na tela mental. Às vezes a imagem, quando ela fecha os olhos e se lembra da imagem do acidente, no começo ela parece que via desse tamanho. Agora é como se eu estivesse vendo na tela de cinema. Esse é um dos códigos que altera a proporção e tende a intensificar uma memória. Não é uma regra. Para algumas pessoas, diminuir é o que vai intensificar. Entendi. Então, não é uma regra que... então, se eu quiser intensificar uma memória, eu tenho que aumentar o tamanho. Não necessariamente. A gente tem que fazer alguns testes para determinar qual é o padrão daquela pessoa. Então... Inclusive, a gente já falou muito sobre isso aqui também. Um trauma não é uma fobia. Queria deixar bem claro assim. Um trauma não é uma fobia, mas um trauma gera uma fobia. Pode gerar uma fobia. Por exemplo, tem alguns traumas bobinhos. Assim, eu vou chamar de traumas bobinhos. Por exemplo, teve uma pessoa que, por exemplo, viu alguém fazendo um frango cozido, né? E aqueles, por exemplo, galinha caipira, né? Eu adoro. Eu também. Só que essa pessoa que viu, ela era criança e estava vendo alguém fazendo o frango. E a cozinha estava toda suja, a pessoa era meio assim, sem asseio e tal. Sei lá, não sei se estava com a mão suja. Enfim, aí a pessoa criou uma associação da sujeira do ambiente com... Aí essa pessoa não come galinha cozida. Tá vendo? Isso é um trauma. A pessoa criou, digamos, um mini trauma. Tem um trauma ali, uma memória traumática do frango lá, e a pessoa olha para frango cozido. A gente sempre tem algumas coisas assim em relação à comida, por exemplo. Um dia que eu comi tal coisa e passei mal. Aí depois desse dia... Não come mais de jeito nenhum. Não come mais de jeito nenhum. É digamos assim, pequenos traumas. Não quero trazer grandes traumas aqui para não pesar o clima. Tá vendo isso? Até outros traumas que sejam maiores, essa pessoa não tem fobia de galinha, por exemplo, não tem fobia da comida. Não, beleza, você pode comer. Eu não vou sair correndo daqui se alguém estiver comendo galinha, né? Então a pessoa fala assim, não tenho fobia, não tenho medo disso, só não quero comer. Não colocando no meu prato, tá tudo certo. Então, assim, traumas são traumas, mas existe uma tendência de um trauma gerar uma fobia. Por exemplo, principalmente nesses contextos, assim, por exemplo, igual um acidente de carro é um que é bem recorrente. Eu gosto de dar esse exemplo porque acontece muito. Tem gente que sofre um acidente e para de dirigir. De passageiro eu vou, mas agora depois disso eu parei de dirigir. Uma pessoa até de passageiro vai, mas sofrendo. Teve uma moça que ela foi assaltada, olha só, não foi um acidente. Ela foi assaltada no ponto de ônibus. Logo em seguida, depois do assalto, o ônibus chegou e ela entrou, e aí ela foi sofrer e chorar dentro do ônibus, dentro do ônibus. E aí ficou aquele processo de relembrar, repetindo na cabeça lá dentro do ônibus. O que aconteceu? Ela ficou com fobia de ônibus. Caramba, tipo, se a gente for pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Seria mais fácil, né? Mais fácil ela não ter o trauma de ônibus, porque se a gente for pensar assim, o ônibus meio que salvou ela daquele sufoco ali. Se for racionalizar... se a gente for pensar de forma racional, seria isso, né? Digamos assim, não, o ônibus foi digamos assim, o seu... Sua válvula de escape. O seu salvador. Não. Depois desse dia, nunca mais eu consegui andar de ônibus, era o caso dela.
E aí, pensa, ela, por exemplo, teve um emprego que ela recusou porque era muito longe. Então, Ela se conseguiu um dava emprego pra- para ganhar mais, isso, para ganhar mais, era um emprego melhor, com uma qualidade melhor, só que ela teria que pegar 1 hora de ônibus para ir e 1 hora para voltar. E aí ela não foi, porque ela ficou com fobia mesmo de ônibus. Algumas pessoas devem estar falando, não, mas a minha fobia não foi um trauma, tem gente que vai falar até, eu não sei, eu só sei que de repente eu comecei a ficar com medo dessa coisa e não teve nenhuma experiência traumática, ou uma memória que a pessoa fala assim, não, aconteceu isso e depois disso criou um marco na minha vida que daqui pra frente eu fiquei com a fobia. Tem muitas pessoas que vão se identificar com isso, assim, a pessoa não sabe dizer. E aí vai ser um desses outros 2 tipos. Esse vai ser um pouco mais difícil de ver a conexão entre isso aqui que gerou a fobia. Talvez a partir desse vídeo isso facilite da pessoa, principalmente começar a achar a origem, que é o quê? Um modelo mental, padrão de modelo mental de escolha única. O que é isso? Já viu aquelas pessoas assim que só faz uma coisa sempre de um jeito? Às vezes tem até um jeito melhor, mas a pessoa, não, deixa eu fazer aqui do meu jeito. Isso assim, tem exceções, é claro, né? Mas quando você percebe assim, é uma pessoa que várias coisas na vida dela, ela só tem um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de responder. Todas as vezes que falam comigo desse jeito, eu respondo desse jeito, sempre. Todas as vezes que eu tô em casa fazendo essas coisas, eu só faço se for desse jeito. Tá vendo que para situações da vida, a pessoa só tem uma única resposta? Isso que eu tô chamando de padrão de modelo mental de escolha única. Ou seja, eu só tenho uma escolha e eu coloquei aqui no meu modelo mental. Vou pegar um exemplo bobo aqui. Lavar a louça. Lavar a louça, para mim, é desse jeito. Não, primeiro eu tenho que organizar a louça, sei lá, cada um tem seu jeito, né? Para mim tem que ser... Já viu que, de repente, a pessoa tem esse modelo lá, aí chega alguém querendo, não, eu vou te ajudar e tal, a pessoa, não, deixa que eu faço sozinho. A pessoa prefere fazer sozinho do que alguém atrapalhar o modelo mental dela ali. Talvez fosse até ser mais rápido, mas a pessoa não quer aprender. Não, eu já faço isso aqui há muitos anos desse jeito, me deixa. Existem muitas pessoas desse jeito, muitas mesmo. Você vai ali e mostra uma coisa, né, que é mais rápido, mais eficiente, tipo assim, um atalho, você pode andar 2 quilômetros, você pode andar 1, né? Porque a gente vai cortar por aí e vai chegar no mesmo lugar. Não, eu vou pelos 2 aqui, porque eu faço os 2 já tem 250 Sempre deu anos. certo. Se a pessoa tem esse tipo de padrão, não precisa ser na vida inteira, tá vendo? Mas assim, caramba, tem várias coisas na minha vida que eu me identifico. Eu faço sempre do mesmo jeito. Às vezes alguém me prova que tem um jeito mais fácil, mas eu... Não, tá, mas me deixa. Me deixa que eu quero fazer do meu jeito. Eu tendo a dizer que existe uma boa chance, se essa pessoa tem uma fobia, eu tendo a dizer que a fobia provavelmente nasceu através desse padrão. Por quê? Em um dia, talvez na infância ou em algum dia lá, a pessoa aprendeu a reagir com muito pânico e pavor. Ou teve simplesmente uma reação de muito pânico e pavor com uma coisa banal, por exemplo, uma coisa do dia a dia, uma lagartixa, uma barata, qualquer coisa. Água, por exemplo, piscina, para quem tem medo de água, para quem tem medo de altura. Beleza. O que a pessoa faz na vida dela? Para quase tudo na vida dela, ela só tem uma resposta. Por isso que eu chamei de modelo de escolha única. Eu só tenho uma forma de... Não, eu só lavo louça desse jeito. Tem que ser nessa sequência, desse jeito. Para conversar com minha mãe, pessoas da minha família, só tem uma forma de conversar. Às vezes é sendo ignorante, às vezes é sendo amável, às vezes... Enfim, só tem uma forma de tratar as pessoas. Aí a pessoa tem aqui uma forma de reagir em relação à fobia dela, que é o quê? Entrar em pânico, ou entrar em desespero, medo profundo. Beleza. Tá vendo? É uma pessoa que já é acostumada a ter uma única escolha para a vida. Aí ela reagiu de uma forma pavorosa em relação à coisa. Beleza, eu já tenho aqui a minha forma, não preciso de outras. Eu já tenho a minha forma de... A pessoa não fala isso conscientemente, né? Ela é um nível, uma camada subconsciente. O subconsciente aprendeu, beleza, para essa coisa aqui eu reajo desse jeito, pronto, acabou, vamos lá, eu quero saber do resto da vida. Isso aqui já tenho minha opção, não preciso de mais. Principalmente um modelo limitado. A pessoa enxerga o mundo com pouquíssimas opções. Tende a enxergar o mundo através de opções limitadas. Eu tenho poucas
formas de me navegar na vida. Eu tenho poucas alternativas para agir diante das circunstâncias da vida. É aquela pessoa que, de repente, diante de uma conversa, trava, quando tem que tomar uma atitude diferente, congela e não faz nada. Isso é fruto de um modelo mental empobrecido. Uma pessoa que não gera opções no subconsciente e até mesmo no consciente para agir diferente. Caramba, sabe aquelas pessoas que é o contrário disso? Que tem um problema na vida e aí fala assim, quer saber? Da próxima vez eu vou fazer desse jeito, diferente. E aí acontece de novo a situação difícil, a pessoa vai lá e age realmente diferente. Sim. Tem gente que realmente tem uma facilidade, né, de fazer essas coisas. E às vezes a pessoa até verbaliza isso, né? Tipo, caramba, nossa, eu passei por um problema essa semana e tal, mas da próxima vez já sei. Eu vou fazer assim, 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 quando isso acontecer. Eu consigo até fazer uma analogia, assim, por exemplo, quando você tem uma palavra, né? E ela tem sinônimos, ela tem outras palavras que também, por exemplo, às vezes você fala alguma coisa com uma pessoa com uma palavra mais rebuscada, né? E a pessoa fica tipo, caramba, eu não faço a mínima ideia do que significa essa palavra. Aí você vai e usa uma outra palavra mais popular, né? E aí a pessoa fala, ah, sim, agora eu consegui entender. É como se fossem duas pessoas, uma com vocabulário, com um dicionário Aurélio ali completo, e uma outra com um dicionário mais empobrecido, assim, né? Com menos palavras, com menos significados, né? Nossa, essa metáfora que você deu, ela se encaixa perfeitamente. Porque a pessoa, digamos assim, vamos colocar um exemplo extremo. Uma pessoa que só tem um vocabulário de 80 palavras. Nossa, essa pessoa vai se comunicar de forma muito pobre. Sim. Ela vai conseguir falar bom dia, boa tarde, vai conseguir passar algumas informações. Mas tá vendo que a vida dessa pessoa é limitada pela quantidade de palavras que ela conhece? Agora imagina uma pessoa que lê muito, que lê livros, quando encontra uma palavra que não conhece, vai lá no dicionário, isso aqui... Aí essa pessoa tem 10 mil palavras no vocabulário dela. Sim. Então é um modelo de mundo, por exemplo, pelo menos linguístico, muito mais enriquecido. Você me fez lembrar de um professor, inclusive eu roubei, né? Aquelas coisas boas de você roubar das pessoas. Eu roubei isso dele. Todas as vezes que um aluno levantava a mão, tipo assim, ele acabou de dar uma explicação curtinha de uma coisa, aí a pessoa, professor, não entendi. Ele pegava, explicava a mesma coisa de um jeito completamente diferente. Completamente mesmo. Ele dava outros exemplos, usava outras palavras que eram sinônimos, igual você falou, usava sinônimos, outras palavras. Aí, se a pessoa falasse, tá, entendi mais ou menos e tal, e ele entendesse que a pessoa não entendeu ainda, caramba, ele vinha com outros exemplos, com outro vocabulário. E aí isso também me faz lembrar de um dos princípios da PNL, que é a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sempre. Sempre. Então, se uma pessoa fala que não me entendeu, o que a grande maioria das pessoas tende a fazer? A se irritar. Né? Sim, eu pensar, nossa, fulano é muito devagar, né? A pessoa não entende. Aí o que a pessoa faz? Explica de novo, com as mesmas palavras, dando o mesmo exemplo. Assim, a pessoa não diz que não ouviu. Ela diz que não entendeu. Se ela tivesse falado, senhor, pode repetir mais alto que eu não escutei. Aí, beleza. Você pode repetir com as mesmas palavras, com os mesmos exemplos. Mas a pessoa falou que não entendeu. Aí você usa as mesmas palavras, o mesmo exemplo, exatamente a mesma frase, parece que está lendo de um livro, a pessoa não vai entender de novo. E às vezes até uma entonação mais ríspida, né? Assim, tipo, que saco. Presta atenção. E às vezes, por exemplo, principalmente quando é uma criança, a pessoa está dando exemplos visuais, falando no canal visual, porque se o meu canal é o meu canal... A gente falou sobre isso, cada pessoa vai ter uma preferência. Se eu tenho preferência de falar mais visualmente, aí eu vou dar exemplos visuais. Imagina, imagina uma casa assim, assim, assado. Tipo, sei lá, estou criando uma metáfora de uma casa. E aí o telhado é a cobertura, que é não sei o que lá e tal. Só que aí eu estou conversando, por exemplo, com uma criança que é muito auditiva, ou então que é muito sinestésica. Aí, por exemplo, se eu estou falando de imagens e eu vi que a pessoa não entendeu... aí eu pego coisas aqui, então imagina que isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, dá para a pessoa segurar, aí agora isso aqui, agora imagina e tal, tá vendo?
você mudou o canal de comunicação, você vai conseguir talvez pegar muito melhor nossa, eu estou abrindo um parênteses enorme aqui, mas você vai conseguir pegar muito melhor a atenção daquela pessoa para, de repente, entender melhor. E eu até perdi o fio da meada, porque que saiu Você estava falando do modelo de escolha mental. Isso. Modelo mental de escolha única. A pessoa não tem isso, não tem essa riqueza no modelo mental. Talvez tenha em outras áreas. Não estou dizendo que essas pessoas sejam pessoas limitadas em tudo, mas em algumas coisas ela tem a tendência a sempre ter uma resposta única, e essa tendência de ter uma resposta única ela levou para a fobia. E na fobia ela também tem uma resposta única, que é entrar em pânico, em pavor. Outras pessoas que têm um modelo de mundo mais enriquecido e tende a gerar mais opções para as coisas, tipo, sabe aquelas pessoas que fazem uma coisa bem, só que o tempo todo está se perguntando, caramba, será que tem um jeito de fazer isso aqui melhor? Caramba, isso aqui está dando muito trabalho, está demorando muito. Podia ter um jeito de fazer isso aqui mais rápido. Peraí, deixa eu pesquisar. Aí vai lá e pesquisa, acha um jeito de fazer mais rápido. Essas pessoas, eu arrisco dizer que tendem a formar menos fobias. Ou se formar fobias, vai ser de outras formas, não essa. Não vai ser por esse caminho aqui. Então, porque é justamente a pessoa que tem um modelo de mundo mais enriquecido. Então, ela, beleza, teve uma experiência e um dia, entrou em pânico. Beleza, entrei em pânico por causa de uma coisa mínima. Aí a pessoa tende a gerar mais opções na cabeça dela, já está rodando esse modelinho de, não, eu tenho que agir diferente, não é possível. Aí já sei, vou tentar agir desse jeito. Aí tenta, não, deu errado. Não, então já sei, vou agir de outro jeito. Vou tentar achar alguma coisa dentro de mim que me faça me sentir seguro ou segura para não ter esse rompante. E mesmo que a pessoa esteja capengando com aquilo e tentando, o cérebro está trabalhando. Por quê? É um modelo de mundo de possibilidades. É uma pessoa que tende a pensar através de possibilidades para tudo na vida. Então, essa pessoa não vai... O cérebro, mesmo a pessoa não está nem pensando nisso, o cérebro não vai descansar enquanto não achar uma possibilidade, um jeito de lidar com aquilo para não ter mais essas reações. É melhor ter opção do que não tê-las, Exatamente. né? É bem melhor ter opções do que não tê-las. E aí, uma terceira forma da pessoa gerar fobias é através de uma dissonância cognitiva. Nossa, eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora, porque talvez alguns acadêmicos discordem totalmente agora, talvez já tenha alguém aí já digitando nos comentários, não, mas dissonância cognitiva não é fobia e tal, e realmente, uma dissonância cognitiva não é uma fobia. A gente falou aqui, não falou? A gente fez um podcast, falou muito sobre dissonância cognitiva. Mas, apesar da dissonância cognitiva não ser uma fobia, ela pode sim ser a precursora de uma fobia. Só para resumir, mas as pessoas podem voltar aí nos podcasts anteriores e ver realmente o que é uma dissonância cognitiva. É um tipo de estado mental. E não é coisa de gente doida, não. Praticamente todo mundo gera dissonâncias cognitivas a respeito de um monte de coisas. Mas é um estado também limitado. Uma forma de pensar que limita a percepção da pessoa. Deixa eu dar um exemplo aqui bem do dia a dia. A pessoa tem alguma coisa que ela entra em negação, por exemplo. Digamos... esse exemplo que a gente estava dando agora, da pessoa que deu uma explicação, falou um professor, por exemplo, ou uma conversa, a pessoa deu uma explicação e a pessoa... Não entendi. Aí aquela reação, a pessoa fica com raiva. E o outro explica do mesmo jeito. E repete tudo do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Isso pode ser fruto de uma dissonância cognitiva. A pessoa, por exemplo, ela tem lá uma crença na cabeça dela. Nossa, eu sou uma ótima pessoa para explicar as coisas. Aí, quando o outro não entende, ela fala assim, como assim? Não entendeu? Se eu sou uma ótima pessoa para explicar. O erro está na pessoa e não em mim. Então, isso já gera dissonância. A pessoa tem lá a crençazinha dela. Nossa, eu sou uma excelente pessoa para explicar as coisas. Falo de forma muito eloquente, dou exemplos, crio metáforas. Todo mundo me entende. Aí chega alguém e fala, não entendi. Aí essa pessoa gera uma dissonância. Eu estou falando de forma bem resumida, a dissonância cognitiva, mas beleza, para defender a minha crença de que eu sou um ótimo explicador, vou colocar assim, e aí essa pessoa que não está me entendendo, aí gera uma crença, por exemplo, eu posso gerar uma crença aqui, uma camada,
onde eu olho para essa pessoa agora e enxergo ela como uma pessoa limitada. Eu estou enxergando a pessoa a partir do meu filtro. Essa pessoa aqui é limitada, não entende as coisas que a gente fala, não tem que repetir 1000 vezes. É como se fosse uma pessoa assim, sabe quando... Acho que principalmente com crença ou com alguma coisa que você tem um pensamento muito forte assim com relação a alguma coisa. Por exemplo, eu acho que esse lápis é de madeira e alguém acha que esse lápis... Mas a minha crença é que ele é de madeira. E aí, quando alguém vem contra o que eu penso, contra aquilo que eu acho certo ou errado, isso, para mim, se torna errado. Eu vejo essa pessoa de uma outra forma. É como se fosse isso, né? Exatamente. Aquilo que vem de contra aquilo que eu acho certo ou errado, que é bom ou ruim, que vem alguém e discorda, eu meio que não. Então, isso aqui não serve para conviver comigo. Nossa, um ótimo exemplo, e que eu não gosto de dar, mas assim, só pra gente falar, sem tocar a mão nesse vespeiro. Sem interferir. É política. Sim. Né? Religião Religião, também, né? Nossa, religião. Então, se a pessoa, sei lá, a pessoa tem uma opinião completamente oposta à religião da outra, de repente era uma pessoa que eu admirava, meu Deus, e tal. Aí eu vejo lá, nossa, você acredita nisso? Sei lá, terraplanista. Meu Deus, eu admirava tanto essa pessoa e ela acredita que a Terra é plana, meu Deus do céu. Aí o valor da pessoa foi lá embaixo e tal. É bem por aí. É claro que a dissonância cognitiva é um assunto bem mais amplo. Mas está vendo isso? A tendência da pessoa bem resumido, a dissonância cognitiva é isso. Um sisteminha que eu coloquei aqui. Quer ver? Vou pegar de novo aqui. Beleza, eu tenho lá a minha crença. Vou colocar de verde porque a gente gosta das nossas crenças, né? Eu tenho lá a minha crença que eu estou querendo defender, que eu sou um ótimo palestrante ou que eu falo muito bem e as pessoas me entendem. Aí alguém aqui falou que não me entendeu. Segura para mim de novo, por favor, Nath. Beleza. Eu crio uma outra camada aqui para intermediar esse conflito aqui. Eu acredito que eu falo muito bem e as pessoas me entendem. Tem alguém aqui me falando que não me entendeu. Eu crio esse filtro aqui para lidar com essa incongruência. Essa é a dissonância cognitiva. Eu crio um modelo de pensamento para lidar com isso. Não, por exemplo, esse modelo de pensamento aqui está dizendo, não, é porque essa pessoa é limitada e tem algumas pessoas que realmente têm dificuldade para entender as coisas. Não sou eu o problema, é ela. Tá vendo isso? Esse modelo aqui ele está desconectado da realidade. E ele criou um modelo próprio de mundo. E aí, olha o problema de eu ter uma dissonância aqui. Agora, todas as vezes que eu vou lidar com você, eu penso assim, não é porque a Natânia é difícil falar, ela é de entender, então... Aí eu tendo a falar mais difícil ainda, de uma forma mais difícil de entender, para confirmar o meu modelo de que você não entende as coisas. Olha que louco. E aí, cada vez menos você vai me entender, porque... Para confirmar esse meu modelo, eu uso palavras mais difíceis ou tendo a falar de um jeito que você não vai entender. Entendi. O que isso tem a ver com a fobia? A pessoa... Aí vai variar muito. Mas a pessoa criou uma regrinha dessa aqui, vou chamar de regra tola. Criou uma regra tola que está desconectada da realidade. Para defender essa regra tola, caramba, isso aqui eu tenho que defender porque está conectado com a crença minha que é muito valiosa para mim. Então, eu estou defendendo isso aqui com unhas e dentes. E nessa loucura, vou dizer loucura aqui, de defender isso daqui, às vezes eu prefiro criar uma fobia do que confrontar essa minha crença ou confrontar esse meu modelo. Entendi. Por isso que realmente uma dissonância cognitiva não é uma fobia, mas ela pode ser a precursora de uma fobia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem genérico. Uma pessoa que por algum motivo foi útil para ela acreditar que ela é uma pessoa fraca. E aí ela vai criando exemplos que ela é uma pessoa fraca. E aí, diante de uma coisa que ela não queria enfrentar por uma conveniência da vida, ela disparou um medo forte e aí isso foi sendo reforçado de outras maneiras, mas às vezes o precursor foi isso aqui. Uma crença que precisava ser defendida. E para defender essa crença, eu prefiro criar um medo absurdo. Até a lógica vai se perdendo, vai se desfazendo, mas lá no subconsciente isso faz total sentido.
para lá para o meu subconsciente, não, tá vendo? Ó, isso aqui é por causa disso, eu tenho que defender isso. E aí é lógico que é melhor manter esse medo absurdo dessa coisa do que confrontar a minha crença ou o meu modelo que eu criei aqui, que eu gosto tanto do meu modelo de mundo aqui. Sim. Não vem confrontar, não. As coisas funcionam tão bem. Não vem mudar o que já tá bom, não. Anderson, antes de eu fazer a outra pergunta, eu vou lembrar o pessoal aqui de se inscrever no canal, dar o seu like nessa live. Se inscreva no nosso canal do Instagram e do Facebook. Lá no Instagram a gente tem um material diferente, mas toda semana a gente está postando coisas novas. Se você tem ou conhece alguém, né, que tem uma fobia ou que você vê que esse material é interessante para compartilhar com a galera aí, e acompanhem que toda semana a gente está fazendo live. E uma coisa que dá muita sorte para acabar com a fobia é já deixar um like nesse vídeo agora. Verdade. Anderson, então vamos lá. A gente estava falando aqui do trauma, que ele pode gerar uma fobia, mas eu consegui concluir que nem todo trauma vai virar uma fobia, né? Que você deu até um exemplo aí. Mas qual que é a diferença do trauma para a fobia? Essa é uma ótima pergunta. Porque se um trauma gera uma fobia, qual que é a diferença? Já vou ir direto na resposta neurológica. Qual é a diferença lá dentro do cérebro? Por exemplo, uma fobia. Uma pessoa que tem... Igual, eu dei o exemplo aqui da fobia de carro, né? A pessoa sofreu lá um trauma e ficou com a fobia de carro. E agora não consegue dirigir. Quando anda dentro de um carro, passa mal, fica suando, tremendo, fica imaginando acidentes. Vai acontecer isso, aquilo. E até chegar no destino é um sofrimento. Beleza, é uma pessoa que tem fobia de carro. Aí, em alguns casos extremos, a pessoa nem entra mais dentro de um carro. Beleza, isso é uma fobia. O que é um trauma? A pessoa passou por alguma coisa na vida e isso gerou uma experiência traumática. Por exemplo, um abuso sexual, a pessoa passou por... Eu estou tentando evitar esses exemplos assim mais pesados. Eu dei aqueles exemplos lá de comida, né? A pessoa, por causa de um contexto, gerou um mini trauma daquela comida, passou mal com a comida e... Nossa, você fez até me lembrar de uma coisa aqui que eu não como há muito tempo porque eu fiz essa associação aí. Olha aí, tá levantando os traumas aqui escondidos. E não, até eu tenho uma dessas assim, de nossa, depois desse dia eu nunca mais comi tal coisa. Bebida, então, é ótimo para gerar esses traumas. Quando a gente vai olhando a estrutura, é muito parecido, trauma e fobia. No final das contas, só tem uma diferença entre trauma e fobia. Vou pegar 2 exemplos aqui que vai ficar muito claro qual que é essa diferença entre um trauma e uma fobia. Imagina uma pessoa que nunca andou de avião, mas tem fobia de avião. Só de pensar em andar de avião, pegar um avião, essa pessoa passa mal, ela já tentou, já comprou a passagem, chegou lá, foi para entrar no avião e desistiu, começou a ter o coração disparou, achou que ia ter um ataque cardíaco e não, eu vou morrer lá em cima. E tem casos. Muitos, tem casos, tem gente que realmente desiste da viagem na última hora e nunca andou de avião, tá vendo? Que não tem aconteceu uma coisa, tipo, não, foi porque eu caí de avião uma vez, ou aconteceu uma coisa dentro do avião. Não, a pessoa nunca nem andou de avião e tem fobia de avião. É uma fobia que é muito comum, a pessoa ter a fobia e nunca ter passado por uma situação, é a de avião. Essa é bem comum, tem muita gente que tem fobia de avião sem nunca ter entrado dentro de um avião. Não sabe nem como é que é dentro de um avião, a não ser pela televisão. E eu não. Uma pessoa que andava de avião e tudo, sofreu um acidente ou pegou uma turbulência muito forte que o avião sacudiu e gente gritando e chorando. E depois desse dia, aí que eu comecei a ficar com fobia de avião, nunca mais foi a mesma coisa. Agora, toda vez eu sofro para andar de avião. A única diferença é essa. Na fobia, no trauma aconteceu alguma coisa na realidade. A pessoa foi abusada. A pessoa sofreu um acidente. Foi um contexto muito chato, muito ruim. E aí gerou um trauma. Beleza. Depois desse dia, a pessoa não lida bem mais com essa coisa. Não come mais aquele alimento. Por quê? Uma coisa na realidade aconteceu e gerou uma experiência traumática. A fobia não precisa ter essa coisa na realidade. Tá vendo? A pessoa pode ter uma fobia de avião e nunca andou de avião. Sim. Só que a única diferença é essa? É só isso. Um trauma foi uma coisa que aconteceu na realidade e a pessoa, depois daquilo, não lida mais bem com aquela coisa. A fobia
não precisa ter acontecido uma coisa na realidade. Por exemplo, a pessoa que tem fobia de lagartixa. A pessoa nunca foi mordida por uma lagartixa, nunca, sei lá, no máximo, sei lá, caiu uma lagartixa do teto ou talvez alguém que tenha fobia. Já vi muita gente com fobia de lagarta. Nossa, a lagarta anda a 0,00001 km por hora. Não dá para dizer que essa pessoa, meu Deus, teve um dia que foi uma experiência traumática e depois disso eu fiquei com... Pode até ter, mas assim, tá vendo que é bem mais difícil achar essa conexão com a realidade, de dizer que a pessoa passou por um trauma absurdo com a lagarta, uma coisa que aconteceu de verdade e foi isso que gerou a fobia. Não. A experiência que aconteceu para essa pessoa gerar a fobia aconteceu muito mais na cabeça dela do que na realidade. No trauma, não. Por exemplo, a pessoa falou, não, eu sofri um acidente de carro que, meu Deus, eu não sei nem como é que eu estou aqui vivo. E aí você vai olhar o carro destruído. Você fala, realmente, foi um milagre você ter sobrevivido. Tá vendo? Que tem uma conexão real mesmo, que dá para ser medida, inclusive. Agora, com a fobia, muitas vezes não vai ter essa conexão com a realidade. A pessoa tem uma fobia de uma coisa e... principalmente coisas banais. A gente viu recente aqui aquele caso da mulher que tinha fobia de coisas balançando ao vento. Então, o que pode ter acontecido com essa mulher para ela ter uma fobia? A gente imagina mil coisas, né? Porque às vezes a gente até imagina que, sei lá, não pode ter sido nada e gerou uma coisa e desencadeou a outra, né? Anderson, existe alguma forma para o pessoal que está assistindo a gente conseguir identificar se ele tem um trauma ou uma fobia? Basicamente vai ser isso. Olha se esse contexto desagradável, essa coisa que te provoca uma emoção desagradável, tem uma conexão com a realidade. Não, foi tal dia, Anderson, aconteceu uma coisa comigo assim, e realmente foi uma coisa difícil que qualquer pessoa iria achar aquilo uma experiência ruim, mas nem todo mundo gera um trauma ou uma fobia daquilo. Mas para mim, depois disso, eu nunca mais passei a lidar bem com essa coisa. Vou só colocar dessa forma. Eu não lido mais bem com essa coisa depois deste dia, depois que aconteceu isso. Principalmente a pessoa tem um marco na vida dela. Caramba, daqui até aqui era beleza. Depois disso, desandou total. Quando a pessoa tem esse marco, é 99% de chance disso ser um trauma. Foi uma experiência traumática, que beleza, fiquei traumatizado e ainda ganhei de bônus uma fobia. Na fobia... Pague 1 e leve 2. Quando é só a fobia pela fobia mesmo, geralmente as pessoas tendem a não ter clareza de quando começou. Parece que o medo foi aumentando aos poucos e quando a pessoa menos percebeu, estava com um medo absurdo. E aí o legal é que não importa. A técnica para acabar com a fobia serve para os dois. A gente sempre fala aqui muito, o método para acabar com a fobia. Olha, usa essas dicas aqui que a gente está ensinando para acabar com a sua fobia. Mas se o que você tem é um trauma, relaxa que vai servir também, porque a estrutura é a mesma. A única diferença é essa conexão com a realidade. Mas essa conexão com a realidade do trauma não vai atrapalhar a pessoa a usar o método para superar esse trauma, inclusive. Então, e funciona muito bem. Já usei, por exemplo, esse método com mulheres que foram abusadas sexualmente. Já usei esse método com esse exemplo de carro, pessoa que tinha fobia de carro por causa de um trauma de carro. Traumas, a gente já usou esse método para vários tipos de traumas diferentes. E ele nasceu, na verdade, o nome da técnica é cura de traumas e fobias. A gente foi resumindo e aí chama só de cura de fobias. Inclusive, a gente tem até um vídeo aí da Elivânia, né? Que é um depoimento dela. É um vídeo bem legal. Se fosse vocês, eu procurava aí nos nossos vídeos gravados. Foi uma live. No YouTube. Foi uma live muito legal, porque ela fez uma técnica para acabar com a fobia de altura e ela pague um, leve um monte. Não foi nem pague um, leve 2, ela levou um monte. Depois ela foi tomando consciência de várias outras coisas que melhorou na vida dela, né? Fobia de lagartixa, ela voltou a estudar, e várias outras coisas assim que bloqueava, né, a vida dela. E a gente vê, e assim, com relação a isso, quem assistiu principalmente esse depoimento dela, né?
a gente consegue ter clareza e ver que realmente não é assim, não é clichê. A gente fala, não, porque você vai fazer a técnica para curar a fobia e vai melhorar outras coisas. É porque realmente isso acontece, Sim. né? Não só a Elivânia, mas eu também tô aqui como exemplo disso. Eu falo da Elivânia porque, assim, tem o meu também gravado, tem o dela, mas é porque o dela, assim, cara, o dela me tocou muito. Eu achei sensacional. O dela foi muito legal. É incrível ela falando assim, quando a gente, ué, Anderson, mas não era só a fobia de altura? E aí, e essas outras coisas aqui que estão melhorando? Eu falei, não, é bônus, pode ficar com esses bônus aí, que vem de brinde já no pacote. Que é o que tende a acontecer. A pessoa resolve uma fobia, resolve um problema muito pesado na vida dela e outras coisas começam a melhorar. Ela tinha fobia de cobra, de lagartixa e estava começando a ficar com medo de ir para a faculdade, um medo irracional. E tudo isso foi sumindo. É muito legal mesmo. Podem procurar lá na nossa playlist. Aqui mesmo No YouTube. no YouTube. Eu não sei se tem. Acho que tem no Facebook, no Facebook também. talvez tenha também. No Instagram eu sei que não tem. No Instagram não tem, porque no Instagram o material é diferente. Isso. E quero deixar uma perguntinha da semana para as pessoas Vamos lá, aqui. um desafio para a galera comentar aí. Comente aqui embaixo qual que é a sua fobia e em qual dessas 3 categorias você acha que está a sua fobia. Ela é um trauma? Ela é uma dissonância cognitiva? Ou é por causa de um modelo de resposta de escolha única? Coloca aqui e comenta que eu quero ver. E, como sempre, continuem destemidos. Tchau, Tchau, até gente. a próxima.